Paz do Senhor, querido. Tudo bem com vocês? Já escutaram um colombiano falando meio enrolado? Tá, talvez seja eu. Quero convidar vocês, primeiramente quero apresentar. Trouxe uns amigos aqui do Brasil, obviamente. A Zizi, né? Rapidamente, para você entender quem é a Zizi na vida do pastor Maurício, eu tenho uma história muito linda, graças a Deus, aqui no Brasil como missionário. No final dos anos 99, eu já tenho 10 anos na Colômbia, morando com a família, mas nesse trajeto todo, antes da pandemia, desde o ano mais ou menos 2000, como missionário no Brasil, aqui em Belo Horizonte, tive o privilégio de conhecer pessoas maravilhosas, né? Como vocês conheço hoje. E a Zizi é uma mãe espiritual na minha vida. Sabe que um missionário chegar assim, falar português, pronto para casar com brasileira, porque eu também tenho um bom gosto, né? Aí eu não sou bobo. Então, Deus colocar uma mulher como a Zizi na minha vida, não somente um apoio espiritual, uma mãe espiritual, mas também quando o missionário não tinha o que comer. Ela abria sua porta sempre para me convidar minha família para comer. E quando nós não tínhamos lugar, talvez para passar a noite, nós tínhamos a Zizi, sabe? E me emociono demais, porque posso dizer hoje que o Senhor é fiel, sabe? Que Deus usa pessoas simples para operar grandes milagres na vida do ser humano. Às vezes, somos nós os que recebemos o milagre da parte de Deus, mas às vezes também somos instrumentos para Deus operar esse milagre na vida de uma pessoa. Apresento Jefter. Nessa caminhada, desde os anos 2000, tive o privilégio de acompanhar ministérios, pastorear jovens, e quero lhe dizer com toda a alegria do meu coração, que quando eu cheguei agora, viajo na terça, consegui correr atrás desse jovem, sabe? Onde trabalha, onde mora, corri atrás. E simplesmente para poder ver, conversar com ele, saber que está bem. E graças a Deus, Deus me deu o privilégio novamente, depois de muitos anos, continuar vendo ele, e muito mais importante, satisfação profunda. Como pastor, como missionário, saber que ele continua nos caminhos do Senhor. Amém? Então, obrigado por prestigiar essa noite. Fala assim, vem, por favor. Tenta, obviamente, não posso mexer nas agendas dos outros, mas está o convite, te agradeço muito. E atrás eu tenho o Paulinho, trabalhou comigo enquanto eu também dei aula em um colégio da família, conheci o Paulinho. Mas olha as coisas da vida. Não quero fazer a propaganda de ninguém, porque ninguém me paga, mas entrei em um BH supermercado e falei assim, vou pegar um café, e passou um cara na minha frente. Falei assim, eu amo esse café, esse cara passou na minha frente. Aí no caixa falei assim, eu conheço esse cara. E era Paulinho mesmo, né? Lembrar dele. E ele deixou o café, tá? Então, não tem uma água no coração, não. Mas o privilégio de encontrar no dia a dia, nos afazeres da vida, falar, conversar, saber hoje uma forma mais profunda que professamos a mesma fé, de saber que a tua filha está bem, casou com a bênção de Deus, que tua vida continua, é gratificante, sabe? Gratificante. Muito obrigado por receber o convite mais uma vez e estar aqui prestigiando a igreja do Senhor e prestigiando o seu amigo, né? Então, a todos vocês, muito obrigado por terem vindo à casa do Senhor. Amém, gente? Tem muita história, tem uma coisa linda, maravilhosa, mas a única coisa que não volta atrás é o tempo. E eu preciso entrar na palavra de Deus, porque é por isso que Deus nos trouxe até aqui essa noite também. Não somente receber a nossa adoração, mas também para falar aos nossos corações. Amém? Vamos fazer uma pequena oração para começar, por favor. Pai, eu quero te agradecer em nome de Jesus, pelo privilégio e a honra que o Senhor me dá nessa noite de poder estar na sua casa, sendo o vaso, instrumento do Senhor para falar com a sua igreja. Não é o homem, é simplesmente o Espírito Santo através de um instrumento. Ou seja,
eu quero te agradecer de coração, porque realmente tem um propósito. Nada acontece por acidente, Deus. Tudo realmente, Deus tem um propósito. Se estamos aqui é porque Deus também deseja falar aos nossos corações. A minha responsabilidade, a minha missão é abri-lo, me dispor a escutar o Senhor falando ao meu coração. Eu clamo ao Senhor que no final desse culto, o Senhor possa derramar uma unção especial sobre o pastor Ismael, sobre sua família, sobre o ministério, a igreja, a Rema, sobre todas as pessoas que estão neste lugar, suas famílias aqui representadas, e sobre aqueles também que estão nos assistindo nas redes sociais. Eu clamo que o Senhor venha trazer uma unção de restauração, Senhor, de cura, não somente física, mas também emocional, e que a gente possa se fortalecer, porque precisamos fortalecer-nos no Senhor, na sua palavra, porque os dias são maus, mas Deus continua sendo bom. Eu te agradeço em nome de Jesus, amém e amém. Então vamos lá, abre comigo na Bíblia, primeiro livro do Novo Testamento, que é o Evangelho de Mateus. Vamos no capítulo número 14, estava nesses dias, muitos compromissos, viajo agora na terça de volta, em nome de Jesus. Os planos do homem são uma coisa, os de Deus são outra, tomara que estejam todos alinhados, mas no final do ano estaremos retornando em definitivo para o Brasil, após 10 anos na Colômbia. Mateus capítulo número 14, eu vou fazer a leitura aqui da minha Bíblia, algumas partes, mas eu quero deixar para você uma tarefa. Ah, pastor, mas eu faço muitas coisas. Tudo bem, mas uma não faz mal. É você ler, meditar esta semana, e nesse capítulo que para o Espírito Santo falar ainda muito mais. Não existe um conhecimento de Deus limitado, Deus é ilimitado. É absurdamente maravilhoso saber que eu leio sempre um versículo, João 3,16, e se cada vez que eu ler e meditar nesse único versículo, por exemplo, Deus sempre vai estar me ensinando coisas novas, ou ainda lembrando-me de coisas que eu já sabia, mas que por algum motivo ou circunstância da vida acabei esquecendo. Então precisamos reaprender, relembrar aquilo que Deus já tinha falado com a gente. Amém? A mensagem dessa noite eu tentei, acredite, eu consegui somente visitar 2 ministérios e aqui estamos, e falei, Deus, qual é a sua palavra? E Deus fala assim, é a que eu tenho te dado nesses dias para a igreja aqui no Brasil, e vamos nessa. A mensagem leva como título, medo que se torna fé. Repete comigo, por favor. Medo que se torna fé. E a base da nossa mensagem, da parte de Deus, é Mateus capítulo número 14. Vai ser todo o capítulo para vocês entenderem melhor o que Deus quer falar aos nossos corações. Vamos começar no versículo número 1, diz assim, naquele tempo Herodes, o governante, minha versão pode ser diferente, mas a mensagem é a mesma, não tem problema, ouviu a fama de Jesus e disse aos seus servos, ele é João Batista, que ressuscitou dentre os mortos, por isso esses poderes miraculosos atuam nele, pois Herodes havia prendido e amarrado João, colocando-o no cárcere, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Pois João lhe dizia, não te é permitido possuí-la. Embora desejasse matá-lo, Herodes temia o povo, porque este considerava João um profeta. Na festa de aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante dos convidados e agradou a Herodes, de modo que ele prometeu sob juramento dar-lhe tudo o que pedisse. Instigada por sua mãe, ela disse, dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei então entristeceu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que a entregassem a ela e mandou decapitar João no cárcere. Vamos continuar. No cárcere. E diz então, e a cabeça foi trazida num prato e entregue à jovem, e ela a levou para sua mãe. Então os discípulos de João vieram, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram contar essas coisas a Jesus. Versículo número 13, diz assim, ouvindo isto, Jesus retirou-se dali num barco
e foi para um lugar deserto à parte. E quando as multidões souberam disso, seguiram-no a pé desde as cidades. Ao desembarcar, ele viu uma grande multidão. Uma multidão teve compaixão dela e curou os enfermos. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora está já avançada. Manda embora as multidões para que possam ir aos povoados comprar algo para comer. Jesus, porém, lhe disse: eles não precisam ir embora, vós mesmo dai-lhes de comer. Então eles lhe disseram: temos aqui apenas 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-os aqui. Depois de ordenar que as multidões se sentassem na grama, tomou 5 pães e os 5 peixes, ergueu os olhos ao céu, abençoou-os e partiu os pães. Depois os entregou aos discípulos e eles os entregaram às multidões. Todos comeram e se fartaram e recolheram 12 cestos com os pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Versículo 22. Logo em seguida, ele abrigou seus discípulos a entrar no barco e ir na frente dele para o outro lado, enquanto ele mandava as multidões para casa ou as despedia. Tendo-as mandado para casa, subiu ao monte para orar em particular. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Enquanto isso, o barco já estava bem longe da terra e era sacudido pelas ondas, pois o vento era contrário. Já à alta madrugada, Jesus foi até eles andando sobre o mar. Mas ao vê-lo andando sobre o mar, os discípulos assustaram-se e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, falou-lhes imediatamente: tende coragem, ou não tenha medo, sou eu, não temais. Pedro lhe respondeu: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até onde você está. Ele lhe disse: vem. Descendo do barco e andando sobre as águas, Pedro foi ao encontro de Jesus. Mas ao perceber o vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E logo que subiram para o barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. E tendo feito a travessia, chegaram à terra de Genezaré, e aí a vida continua. Amém? Você tem uma tarefa, por favor, não vou te obrigar, voluntária, mas profundizar nesse capítulo, porque eu sei que hoje vamos aprender muita coisa, mas Deus tem muito mais para te ensinar. Amém, gente? Muito bem. Quero começar com como ilustração para você entender mais ou menos. No jornal, um jornal local no Texas, há alguns anos atrás, foi publicado no jornal daquela cidade, Galveston, no Texas, uma notícia daí da comunidade. E era uma senhora que tinha um periquito chamado Chirpe. E Chirpe era aquele que, quando a sua dona chamava e conversava com ele, ele cantava. Maravilhosos os cantos dele. E era a paixão daquela senhora. Agora, aquela senhora, em algum momento, determinou um certo dia, acordou. E quando falo dessa parte, lembro perfeitamente da minha esposa, que adora uma faxina. Então, ela acordou disposta a fazer uma faxina profunda, sim, bem caprichada na gaiola do Chirpe, do seu periquito. Aí ela vai, começa, pega o aspirador de pó e começa a limpar dentro da gaiola do Chirpe, e de repente, nesse meio tempo da sua limpeza profunda, caprichada, o telefone toca. Aí, enquanto ela vai atender o telefone, estica o braço, a senhora, em algum momento, chamemos daquela mangueira, se me permitem chamar, a mangueira do aspirador de pó, ela muda de direção e ela só escuta. Imediatamente o Chirpe foi sugado. Aí a mulher, desesperada, sabia que era o Chirpe, seu periquito, então desliga o telefone e vai correndo, rasga o saco do aspirador de pó, resgata ele, imagina ele todo atordoado, ainda vivo, todo atordoado. Ele corre, tira toda a poeira em excesso, obviamente, vai, leva na pia do banheiro, começa a dar um banho bem carinhoso. Depois vê o aspirador de pó, fala assim, precisa secar ele, então começa o aspirador de pó a secar ele, fazer a resgatar ele.
Aí todos os vizinhos da comunidade subiram do evento e falaram assim, e aí? Como é que o Shirp está? O que aconteceu, vizinha? Fala assim, olha, está vivo, sobreviveu, mas não canta mais. Quando eu coloquei ele de volta na gaiola, ele simplesmente fica lá paradinho, mas não canta mais. E sabe uma coisa, quando eu estava lendo, preparando a mensagem e tomando essa ilustração que é da vida real, eu me identifiquei muito com o Shirp, o periquito. Possivelmente você vai, ao longo da mensagem de hoje, em algum momento você vai se identificar, ou talvez você fale assim, poxa, já me identifiquei, pastor? Esse sou eu. Vamos na nossa vida cotidiana, cristã, cantando, louvando o Senhor, e de repente uma tempestade, não esperada, nos suga. E paramos de cantar. Eu já passei por isso e eu aprendi muito no meu ministério, que atrás do microfone não existe um homem, um super espiritual. Atrás do microfone está um ser humano normal que sente, que se emociona, que chora, que se preocupa, que luta, que batalha, que vence, mas que também às vezes fracassa. Atrás do microfone apenas há um ser humano como você e como qualquer um, apenas com um chamado adicional para ter, pela misericórdia de Deus, um momento para poder ministrar e transmitir uma mensagem que o Espírito Santo quer trazer a multidões. E me identifico muito com o Shirp, e se você em algum momento nesta pregação você se identifica com o Shirp, a minha oração desde já é que você possa guardar algum versículo bíblico, alguma palavra do pastor Maurício, alguma expressão, algum exemplo, que você possa levar para a sua casa e falar assim, Deus está muito mais perto de mim do que eu imagino. Ele está tão perto de você que a gente, quando tenta olhar para lá pedindo socorro, Deus já está fazendo aqui o seu trabalho. Enquanto a gente talvez olha para cima, porque eu às vezes, tenho tido no ministério momentos onde eu olho para cima e falo assim, Deus, não sei o que fazer. E olhando para cima, achando que Deus vai abrir os céus e falar comigo, Deus está aqui do meu lado, ou atrás. Sabe, desses 20 e poucos anos de ministério como missionário no Brasil, eu lembro perfeitamente, hoje meu filho tem 23 anos, minha filha tem 21. Mas nasceram num berço de uma família, de um casal, mulher brasileira, um missionário colombiano, e nasceram em um berço que eu chamo o berço da fé, onde nos anos 99 e 2000, tudo o que acontecia na nossa vida tinha que ser um milagre, literal. Nos anos 99, que me acompanha mais ou menos na idade, eu quero ser sincero, é importante ser sincero, sem perder a ética. Mas quando eu recém cheguei no Brasil, desembarcado com menos de 1% de português, um coração voltado para missões, para uma coisa de doido, de uma paixão profunda, sem nada, financeiramente nada. Eu procurava um emprego porque dominava desde a época até hoje, e graças a Deus não esqueci inglês e espanhol, procurava trabalho como professor de idiomas. E as empresas, não estou mentindo para você, as empresas nos anos 99, 2000, quando eu estava tocando portas aqui, as pessoas me falavam assim na cara, ou assim, na época, falavam assim, olha, currículo muito bom, gostei de você, mas você é colombiano, não posso te contratar. Era nos anos 90, onde todo colombiano era filho de Pablo Escobar. Eu estou te falando sério. Havia um estigma, né, contra o colombiano nesses anos 90, e a gente pagava o pato. Lembro-me muito bem, graças a Deus esqueci o rosto, mas lembro-me muito bem, quando eu ia na Polícia Federal, não me liberavam o meu documento, tendo filho brasileiro, Jesus abençoa muito. Mas lembra assim, por que você não muda de nome?
Sabe, somado a ser colombiano, meu nome completo, Maurício Hernández Rodrigues, tinha um narcotraficante chileno com o mesmo bendito nome, Maurício Hernández Rodrigues. Cada vez que eu passava por um aeroporto, e principalmente no Brasil, por isso eu amo tanto o Brasil, passava na Polícia Federal, me paravam como 2 horas. Até um dia, Jesus, era tudo santo, toda santa viagem. De repente já olhei, por algum momento o pastor, percebi, meio olhei, não é que seja curioso, sou curioso sim, mas tampouco fofoqueiro, mas curioso, vi a tela, como a ficha criminal do narcotraficante, sem foto, não havia foto atual, e de repente aí um detalhe aí na ficha dele, fala assim, tatuagem. Aí quando me paravam, falei assim, deixa eu te perguntar, com todo respeito, a autoridade, vai me perguntar por tatuagens? Sim, não tenho. Sou pastor, sou missionário, tenho filhos, Aí eles falavam assim, então muda de nome. Falei, não, desculpa, não vou mudar de nome, isso dá trabalho demais. Faça um favor, prenda ele. Por favor. Mais fácil do que eu mudar de nome, mano. Deus permitiu, né? Um tempo, vamos prendendo ele, não sei o que foi. Mas depois disso, fechou, sabe? Aonde eu quero chegar a que durante toda a nossa vida cristã vivemos situações que nós não planejamos, nós não colocamos na nossa agenda como itens desejados, mas eles acabam vindo. E quando vem uma tempestade, uma dificuldade, uma luta, chame como você quiser. Ele não manda um telegrama, não manda um e-mail, hoje em dia não manda um zap, né? A doença fala assim, estou chegando na tua casa. Não faça. Então, se eles não dão um aviso prévio, não anunciam a sua chegada, significa que eu devo fazer um esforço para eu permanecer sempre, primeiro, fiel a Deus, que minha confiança continue estando em Deus, e que eu possa, por exemplo, hoje à noite, ouvir a palavra de Deus, abrir meu coração, receber, aprender é o verbo. Hoje eu tenho que aprender alguma coisa, porque se Deus está me dando essa mensagem hoje, e no dia de amanhã, no futuro, em alguns meses, semanas, não importa, até amanhã se quiser, a vida me surpreender com uma notícia, uma tempestade como Chirpe, eu tenho que estar preparado para dizer, não importa o que venha na minha vida, não importa o que nós estamos passando hoje, Deus continua conosco, Deus está conosco e o nosso canto não pode parar. Nós não podemos parar de cantar, porque Deus continua sendo bom, Deus continua sendo fiel. Maurício em espanhol, aprenderam, né? Eu sempre separei a vida do ser humano em 2 partes apenas. Uma, momento de adquirir e aprender. E a segunda, no momento de aplicar o que eu aprendi. Deus sempre está falando conosco de diferentes maneiras, formas. Eu estou aprendendo. Mas na hora que apertar uma situação, é aí onde eu tenho que aplicar o pouco que eu aprendi, ou pelo menos lembrar o que eu aprendi. Fui em algum lugar nesses dias e só para comer, porque eu adoro carne, tá, gente? Não é uma mensagem subliminar, não, é direta. O colombiano gosta de um churrasco, gosta de carne brasileira, coisa de Deus, sabe? Tempero brasileiro de Deus. E fui lá com a família a comer, obviamente, essa é a minha motivação mesmo. Fui comer e então vão pessoas cantando ao vivo e tudo mais, de repente sobe uma criança pequena. E chega muito, não sei, nem conheço, mas chega gente aí, tirando uma selfie, gravando, menininho cantando. Falei, legal. O menininho nessa idade está aprendendo, desenvolvendo as habilidades. No trajeto da vida pode acontecer que ele não quer mais cantar, não queira mais cantar. Mas o talento continua aí. Esse talento não se vai.
Não vai embora. É mais ou menos, para que você possa me entender, é como os idiomas, quando você tem a oportunidade de aprender 1, 2, 3 idiomas, não importa quanto. Eu preciso praticar. O dom está aí, a habilidade está aí. Ah, eu esqueci. Não esqueceu, não. Está simplesmente guardado dentro de um baú, lá no fundo. Mas se você se propor resgatar isso aí, além de Deus, obviamente, porque eu atribuo a Deus tudo, além de Deus, o esforço humano, você vai, estou lembrando. Querida igreja, vocês são pessoas abençoadas, talentosas, vocês têm talento sim. Que os haters, aquelas pessoas que odeiam, que sempre são do contra, parecem em maior número, ou são mais frequentes em nos tornar a vida um pouquinho mais difícil, isso existe. Mas sabe qual que é a raiz de tudo isso aqui, querida igreja? Que em algum momento da nossa vida, damos mais atenção ao de fora, que é o que está aqui dentro. E você não precisa ir muito longe para achar um hater. Até dentro da sua casa pode haver um ou vários. Ô, meu amor, eu estou pensando em começar um empreendimento, né? Comprar umas camisetas, uma bijuteria, alguma coisa assim, tipo, quero, né, em casa. Não vai dar certo. O comércio está lotado disso. Eu falo assim, misericórdia. Poxa, dentro de casa deveria ter o apoio. Mas aí eu lembro perfeitamente que o próprio Jesus aqui na terra, sendo homem, ele não teve uma família perfeita. Não teve. Quem somos nós para tê-la? Mateus capítulo número 14 nos conta cronologicamente o segundo dia mais estressante na vida de Jesus após a crucificação. E esse dia foi tão importante na vida de Jesus, 24 horas. Foi tão importante que todos os 4 evangelhos relatam esse dia específico. Não aconteceu com o nascimento de Jesus. Os 4 evangelistas não escreveram sobre o nascimento de Jesus. Os 4 evangelistas não escreveram sobre o batismo de Jesus. Eles escreveram sobre a crucificação de Jesus. 4 evangelhos narram esse dia específico. O dia de Jesus rapidamente começa com a pior notícia possível. Uma das piores. A morte de João Batista. Mas a gente não está falando de uma morte qualquer. Estamos falando da morte do primo, do amigo e do precursor de Jesus. Eu acredito que ninguém conhecia tão bem Jesus como João Batista. Então eu quero que você, por um momento, você me acompanhe no sentimento. O que significa perder um ser amado? Com toda a liberdade, só o primeiro a levantar a mão. Quem já perdeu um ser amado na sua família? Levante a mão, fica à vontade. Já perdi 2. Agora, atentos porque isso aqui é super importante. Pastor, o que você me orientaria para poder, poder fortalecer minha fé e crescer em Deus e tudo mais? Sabe uma coisa? É ler a Bíblia com 2 características. Devagar. Se o médico nos pede comer devagar, mastigar X vezes, a palavra é alimento espiritual. Porque eu vou querer engolir tanto. Qual que é o objetivo? É aprender? Então vá devagar. Leia pausadamente a palavra de Deus sem pressa. Sabe por quê? Eu não quero que você se sinta mal, mas é a verdade. Porque quando você ora, Deus para tudo para te escutar. Imagina se tivéssemos um Deus às pressas.
O Senhor precisa, rapidão, meu filho, rápido, estou ocupado. Mas Senhor, estou sem emprego. Mas o que é um emprego com esse irmão que perdeu um emprego? Depois, imagina se Deus fosse assim, misericórdia. Mas Ele não é. Ele não é, porque nós devemos ser com Ele. Uai! Leia a palavra de Deus devagar, sem pressa. Se tem pressa, perdone-me a honestidade, a sinceridade. No meu ministério eu trabalho assim. Você está com pressa? Eu prefiro que você feche a Bíblia. Faça tudo o que você tiver que fazer. E depois, quando separar um tempo de verdade, focado, abra a Bíblia. E Deus vai falar com você como nunca antes. Estou sendo sincero. Porque quando recebemos uma visita querida de um ente querido, um amigo, preparamos, eu adoro isso no Brasil, eu adoro tudo, sabe? Preparamos a mesa do café, um bolinho, mandamos comprar pão, né? Salame, né? Olha, eu sou bom, né? Também sei de futebol e de coisas, não sou comida, mas olha só, prepara a mesa, não tem pressa, não é verdade? Por um instante, talvez, tem pessoas que até esquecem o celular para dentro. Eu quero curtir a visita, quero conversar, bater papo, não é verdade? Mas porque com Deus vamos fazer as coisas às presas? A resposta é uma só. Porque a nossa prioridade não está sendo Deus. Me perdoe. Essa é a verdade. Quando Deus é prioridade, é prioridade. Temos culto, está chovendo, estou nem aí. Vou para o culto. Gente, questão de prioridades. Pastor, me converti, sou jovem, blá blá blá, bonito, qualquer coisa. E está muito difícil na universidade, no trabalho, é muita tentação. Prioriza a Deus, meu filho. Minha filha, prioriza a Deus, porque quando eu priorizo Deus, Deus me cobre de uma coisa super valiosa. Carente nos dias atuais no Evangelho, 2024, chama-se temor de Deus. Chama-se família. Prioriza Deus. Pastor, eu trabalho demais. Trabalha para quê? Pois para dar à minha família uma melhor condição. Beleza. E quem que abre as portas? Para que teu negócio dê certo, para que prospere, para que você se multiplique, etc. Deus. Então por que não priorizamos Deus, que tem a chave para abrir toda a porta, em vez de a gente estar desgastando e tentando? Quando você e eu estamos perto de Deus, e Deus é a nossa prioridade, eu entendo uma coisa maravilhosa que se chama dia de 24 horas. O que é isso, pastor? Deus é tão perfeito que o dia dura 24 horas, que quando eu administro bem o dia, sobram umas horas para dormir e descansar e repor as energias para encarar o dia seguinte. Pastor, estou trabalhando demais, não está tendo tempo de nada, estou até adoecendo, tal coisa. Desculpa, e Deus na tua agenda, está aí? Não, pastor, é que tanta coisa. Irmão, não se desgaste. Que temos que trabalhar e lutar por uma conquista? Sim, é verdade. Mas se Deus não governar minha vida e dirigir minha vida, meus negócios, querido, não adianta. Pode visitar 20 potenciais clientes. Talvez saia 1, 2. Se priorizo Deus, e Deus começa a me honrar através disso, eu posso ter 5 clientes, mas esses 5 clientes me representam trabalho de 20. Na produtividade, nos resultados. Gente, Deus é primeiro. Deus é primeiro. Sentimento de morte. Jesus sente como eu senti a perda do meu cunhado, do esposo da minha cunhada, alguns anos atrás, chorei. Lembro-me muito bem de um pastor amado chamado Alexander, brasileiro, né, esteve comigo no início do ministério, um jovem da minha idade, maravilhoso, me chamava o pastor chinês, olho puxadinho, sabe? Éramos como uma alma gêmea no ministério.
nesse tempo, voltei para a Colômbia um tempo, de repente me ligam, falam assim, pastor Alexander sofreu um acidente no carro e faleceu. Desliguei o telefone, morava na casa dos meus pais, eu lembro perfeitamente esse dia, recebi a notícia, desliguei, não tinha dinheiro para vir ao funeral no Brasil, simplesmente sentei aí, minha mãe tinha uma mesinha do telefone, antigamente, sentei, desabei, chorei. 3 dias chorando. Agora, eu não posso ler Mateus 14 ao ler que João foi decapitado, morreu, mataram ele, e Jesus simplesmente você lê como se Jesus não tivesse sentimentos. Veja o coração de Jesus, sinta o coração de Jesus ao perder um ser querido. O mesmo sentimento que você e eu temos sentido quando perdemos um ente querido. Assim começa o dia de Jesus. Uma notícia devastadora. E somado a isso, rapidamente, porque eu sei que o tempo é curto, depois disso, além da morte de João Batista, ele recebe ameaças, porque o Herodes diz assim, já matei. Onde está esse Jesus? Gostaria de conhecer? Você acha que vai conhecer ele para um café? Ele seria o próximo. Então, o sentimento de perda de um ser querido, amado, e logo soma isso o momento onde se recebe a ameaça de morte. Querido, pelo amor de Deus, hein? Se alguém vem, está amarrado em nome de Jesus, claro, mas se alguém recebe uma ameaça de morte, não fala, por favor, não me fala assim, tudo bem. Me desculpe, irmão. Um dos meus primeiros empregos no Brasil, quando eu estava naquela época, trabalhava em uma loja lá na Curitiba, lembro perfeitamente, não existe mais a loja, era de informática. Uma sexta-feira estávamos baixando as portas, né? E eu estava fechando lá meu computador, fecharam a porta, quando de repente 3 elementos levantaram a porta armados, fecharam a porta com a gente de dentro, revólver na cabeça e cadê o dinheiro? Meu irmão. O filme da minha vida, minha família passou pela minha mente em 30 segundos. Eu só abaixei a cabeça e falei assim, Senhor, tenha misericórdia. Só o Senhor pode. Quem vai lá fora, 6 horas da tarde, em plena Curitiba, que todo mundo está pegando ônibus, quem vai saber que lá dentro tem 3 pessoas drogadas, né? Que matar não custa nada, coronhada na mulher do caixa, aí uma série de ameaças. Falei assim, cara, não tem dinheiro. Bateram na menina. Eu simplesmente, quando eles foram embora, eu estava só orando. Falei assim, Deus, por favor, misericórdia. Foram embora. A primeira coisa que eu fiz, querida, e nesse dia havia uma igreja X, e esse dia tinha culto. Saí desse lugar e imediatamente fui para a igreja. Eu nasci de novo. Jesus sentiu isso que eu senti. Jesus está muito mais perto de você do que você imagina, querido. Jesus viveu aqui na terra para sentir e passar por situações semelhantes às suas, para que você pudesse entender, ou lembrar, ou relembrar, que Jesus sim passou por dificuldades sendo homem, e que Jesus venceu. E minha pergunta é, mas como Jesus, apesar de um dia tão difícil, 24 horas tão complicadas, como é que Jesus conseguiu manter o seu canto? Como é que Jesus continuou mantendo calma em meio de tanta notícia ruim? Senhor, eu às vezes nem consigo, eu nem consegui algumas vezes, eu fracassei em algum momento. Agora, eu peço desculpa porque nas gerações atuais, o ser sincero e honesto fere corações. Não deveria ser. Não existe nada melhor do que uma pessoa que te fale com amor e respeito as coisas como tem que ser. Branco no branco, preto no preto. Perde-se um ser amado
é ameaçado de morte e logo em seguida fala assim, eu preciso me isolar, gente, eu preciso parar umas horas para chorar, pelo menos. Eu preciso, e quando ele precisa, e você leu junto comigo, então logo em seguida ele quer se afastar, e de repente as multidões vão e o seguem. Muitas coisas eu aprendo nisso aqui, mas sabe uma coisa? Por favor, lembre, uma coisa que você sabe perfeitamente. Por mais que venha uma tempestade, uma notícia ruim, tudo isso, desculpe-me, mas a vida tem que continuar. Perdi meu cunhado, mas eu tinha que me recuperar, obviamente, e logo em seguida a vida continua. Sinto saudade dele demais, às vezes um nó na garganta. Do meu pastor Alexander, mais de 15 anos, né, do acidente. Fui comer cachorro quente num lugar com minha família, justamente onde eu parava com ele de vez em quando. Ô pastor chinês, saudade. Estou passando por um momento tão difícil, o que eu faço? E era lá, e quando eu sentei com minha família comer cachorro quente, você acha que não lembrei dele? Nó na garganta, saudade. Hoje eu não questiono Deus, nunca, na verdade, na minha vida, nunca questionei Deus. Acredite se quiser. Eu coloquei no meu coração desde o início, aos 19 anos, quando me converti, comecei a servir o Senhor, coloquei no meu coração 2 verdades absolutas. Número 1, Deus é bom. Número 2, Deus é perfeito. Então, se um trem dá errado na minha vida, não foi Deus quem errou. Me desculpe. Se você pensa diferente, é o seu direito. Mas Deus é perfeito, faz tudo perfeitamente bem. Deu um trem errado, eu já elimino a opção de que foi culpa de Deus. E o que eu escuto por aí no anos de ministério? Ai, mas por que Deus não me ama? Mas por que Deus fez isso comigo? Mas por que Deus? Por que... Gente, desculpe-me. Nunca questionei Deus no meu ministério, na minha vida. Quando um trem dá errado, falei assim, Senhor, alguma coisa o Senhor quer me ensinar? Me levar a uma autoavaliação, ou seja, de dentro, fazer uma reflexão profunda e falei assim, Deus me mostre onde eu falhei. Aliás, eu sei onde falhei. Um exemplo prático, rapidamente. Ganho R$1.000 e me endivido em 2, 3, 5 mil. Chama-se administração, gente. É administrar, é saber falar não quando é preciso. Principalmente após a pandemia. Tivemos que nos reinventar. A igreja teve que se reinventar após a pandemia também. Casamentos no mundo inteiro aumentou a porcentagem de separação, de divórcio durante a pandemia. Gente deixou de vir na igreja culpando a Deus por uma coisa. Eu falei assim, pelo amor de Deus, não faça isso não. Eu sei que não é fácil, mas é possível. Deu um trem errado, por exemplo, esse negócio, desculpe-me, mas esse negócio que desempregado. Ui, maldição. Por que maldição se é um momento econômico do país? Por quê? Se uma empresa tem que reduzir os seus gastos pela taxa de juros absurda, porque você representa para uma empresa, e quem tem aqui um empregado pelo menos, representa o dobro do salário dele. É um salário para o meu empregado e tome mais um para impostos. Vocês acham que é fácil? E aqui está a segunda característica quando você lê a Bíblia. Primeiro, leia devagar, não tenha pressa. Segundo, empatia. Empatia é colocar-me nos sapatos da outra pessoa. Se Jefté, por exemplo, em um momento fala assim, estou desempregado, e ele conversa comigo, além de orar e de conversar, eu me coloco nos sapatos do Jefté, como uma pessoa desempregada, que sentimentos eu tenho? Queridos, vivemos isso na nossa vida familiar. Eu não tenho vergonha de falar. Uma coisa é ficar um mês sem emprego, porque podemos colocar na nossa mente, talvez falar assim, vamos tirar umas férias. Um mês de férias. Sabe o que são 12 meses ou ainda mais de desemprego? Eu já vivi isso na minha casa.
E quando eu leio na palavra, eu falo assim, Deus, obrigado porque o Senhor viveu isso, deixou registrado, e está me dando, injetando na minha vida, nas minhas veias, onde for, fé. Querido, rápido. Sabe o que eu estou em Bogotá, estamos no nosso dia a dia normal, na nossa dinâmica familiar, e de repente minha filha, 21 anos, me liga, sim? Nos liga e fala assim, Stephanie, ô pai, eu fui no médico, e o médico falou que eu estou com câncer. Filha, não se desespere, fé em Deus. Vamos saber o que realmente está acontecendo, tá? Te amo. O chão se abre. Por um instante eu passo do céu, desculpe-me, para o inferno. Alguém em casa tem que manter a fé. E muitas vezes sou eu, muitas vezes é a minha mulher, mulher de Deus. Compartilhei isso com uma família que nem sequer é cristã, não é cristã. Fala assim, Maurício, vamos te ajudar? Conheço o melhor médico, né? Ginecologista, alguma coisa aqui de Bogotá. Consulta, mais de R$500. Eu não tenho, mas eu me viro. Dentro da legalidade, me viro e busco esse dinheiro. Eu preciso de uma segunda opinião. Conseguimos. Pessoas nos ajudaram. Fomos na consulta, né? Levamos. Que me desculpe as pessoas que trabalham no serviço público, de saúde, no SUS, mas quando você paga, por mais que seja salgado o valor, desculpe, mas o atendimento é diferente. Mais personalizado, com mais calma e tudo mais, fizeram tudo, uma bateria de exames, tudo mais, olha, quase. Mas não é câncer ainda. E tem cura. Céu, inferno, volta para o céu. Sabe o que é esse turbilhão de emoções? Você sabe, querido, estamos falando o mesmo idioma. Sabe o que é sentir, entrar em uma depressão? Foi um ano para nós difícil, não imagina quanto. Mas em algum momento parei o carro dirigindo, parei o carro num lugar, não gosto que me vejam, não gosto mesmo. Quando é para chorar, não importa a motivação, eu não permito que minha família me veja. Eu vou no quarto secreto da oração, me enfio numa rua sem saída escura, fechado, choro. Falo assim, Deus, eu sei que o Senhor é fiel. Eu sei que está sendo muito difícil, porque notícia tras notícia, evento tras evento, não estou aguentando. Só te peço em nome de Jesus que o Senhor não permita que o pensamento de suicídio tome conta da minha vida. Porque esse não é o objetivo de Deus na minha vida. Dá-me forças, por favor. E Deus começa a se mover. Agora, querido, que é fácil? Não é fácil. Ser crente, cristão de verdade, como o pastor Ismael falamos quando nos encontramos, é crente raiz. Realmente acreditar que esta palavra de Deus ainda não tem mudado, não vai mudar. Sabe? Que está aqui, basta eu poder separar uns minutos, falar assim, Deus, preciso de ajuda. Eu não sei o que fazer. A minha fé está abalada. Me ajude. E Deus atende a sua oração, sabe? A vida continua. Multidões vêm. Jesus pausa a sua necessidade de estar sozinho
pausa, e o que ele faz? Atende a multidão. Sabe como se chama isso? Amor e compaixão. Quem que é pai aqui? Levanta a mão. Pai, mãe, rápido, rápido. Eu estou doido pelo horário, me desculpe. Mas sabe o que é quem tem filho? Tem filhos, né? Sabe o que é o filho? Um exemplo apenas. Bobo. Bobo no bom sentido. Um exemplo. Liga ao filho e fala assim: ó pai, madrugada. Fiquei sem gasolina. E eu estou sem dinheiro. Hoje em dia, Pix resolve muita coisa. Mas vamos imaginar que não existe. Estou sem dinheiro, pode vir me buscar. Ô pai, mãe, meu pneu furou, estou em tal avenida, tal coisa, pode vir me ajudar. Você pode xingar o moleque, pode xingar. Pode achar o que for, estava dormindo, estava tal coisa. Mas você deixar de ajudar, duvido. Você pode xingar em todo o trajeto. Mas você, o seu coração movido, inspirado em amor e compaixão pelos seus filhos, leva você a levantar, sair de pijama, mesmo xingando o que for, mas você vai. Você vai. Quando um filho fala assim: olha pai, faltam R$500 para inteirar meu aluguel, você pode xingar, pode falar que ele gasta demais, pode falar o que for. No fundo, depois do sermão chato de horas, você acaba ajudando. E se você não tem como ajudar, você dá um jeito. Chama-se amor, chama-se compaixão. A única diferença entre Deus e a gente é que Deus não me xinga. Estou falando sério, Deus não me xinga. Deus fala assim: ele é um ser humano. É um ser humano. Está aí. Ajuda. Atender as multidões, os discípulos vêm contando eventos maravilhosos de milagres, sabe? Quando você lê. E eles começam e eu falo assim: Jesus, muita gente, despede eles, a multidão, despede. Fala assim: não. Mas se eles estão com fome, aí Jesus fala assim: dá você de comer? Vocês vão dar de comer? Que isso, Jesus? Nós? 10.000 homens, fora crianças e mulheres? Botemos um número aí imaginário, 15.000, botemos. Toda essa multidão, nós damos, claro. Aí chega um rapazinho, algumas versões dizem, 5 pães, 2 peixinhos, uma oferta. E faz chegar nas mãos de Jesus. Eu quero que você seja esse rapazinho por um instante, rápido. Estou levando 5 pães, 2 peixes, para uma multidão, 5.000 umas crianças, bota 10.000, só para falar. Vai caminhando a entregar a sua oferta ao Senhor. O seu lanchinho. Insignificante por causa da multidão? Sim. Mas ele não está nem ligando. No fundo do coração desse rapazinho existe algo, uma coisa maravilhosa chamada fé. Ou assim, eu quero ajudar. Há uma motivação no seu coração saudável, sadia. Agora, gosto de empatia porque eu quero entrar nisso. Sabe o que é caminhar no meio da multidão? Levar 5 pães e 2 peixinhos, falando assim: eu quero ajudar para alimentar toda essa multidão. Sabe o que é a multidão, os haters, em volta? Engraçado. Moleque não sabe nem contar. 5 pães, 10.000. Que isso, moleque? Imagina. Sabe por quê? Uma verdade. Ninguém da multidão foi lá para ajudar, para dar. Só foram lá para receber. Só para receber. Muita gente criticava, iria criticar Jesus, iria condená-lo e tudo mais. Sim, mas o que fez Jesus? Diz a palavra, ele curou todos os enfermos. Eu chegaria e falei assim: mas Jesus, o Senhor está curando o Ismael, pastor Ismael? Você conhece a vida dele? Misericórdia, Jesus não está. Curou todos os enfermos. O moleque chega e ele viveu uma coisa que você e eu talvez nunca vamos viver. Sabe o que é? Plantar uma semente e vê-la frutificar com os próprios olhos. Porque o moleque foi, entregou, imediatamente ele viu a multidão sendo alimentada por essa oferta. Segredo?
pureza de coração na hora de fazer. Ai, mas eu dou oferta, dou dízimo. Não imagina tantos pastores que eles roubam. Você já sabe disso, né? Meu irmão, eu vou com uma motivação. Não estou entregando para um pastor, estou entregando para Deus. Possivelmente eu não vou ver o que vai acontecer, como vai frutificar, mas aquele rapazinho viu. Quero finalizar porque a mensagem é muito linda e o tempo é curto. Mas cura, sabe? Faz tudo o dia inteiro fazendo a obra de Deus. Depois ele manda os discípulos se afastarem no barco. Entre no barco. Aí Jesus sobe a monte orar. 3 horas da manhã, talvez. 3ª, 4ª vigília. Sobe. Mandou os discípulos para dentro do barco. E veio uma tempestade, não foi? E Jesus subiu o monte orar. Aí veio uma coisa super maravilhosa. Gente dizendo assim, Jesus sabia que iria vir uma tempestade? Sim ou não, gente? Sim. E mesmo assim foi no monte orar? Desculpe minha expressão, talvez não soe muito bem, mas golpe baixo, não? Está me mandando para o meio da tempestade e ele foi no monte orar? Ai, que gracinha! Sim. Ninguém vai saber o teor, o conteúdo da oração de Jesus no monte. Possivelmente subiu para agradecer, possivelmente subiu para orar pelos seus discípulos que iriam enfrentar uma tempestade. Agora, com todo o carinho do mundo, possivelmente subiu para ficar em silêncio na presença de Deus. Eu tenho vivido isso. Em meio de uma tempestade, de tanta situação difícil, eu simplesmente caio prostrado, às vezes deitado, às vezes sento. Não omito uma palavra sequer, mas o meu coração está fazendo a oração, clamando por ajuda, por socorro, por um milagre. Não são as palavras, como dizem, de fariseus, hipócritas. É na sua simplicidade. Às vezes eu não tenho nem como, nem quero dizer, não sei o que dizer, porque tanto sentimento encontrado. Eu simplesmente fecho os olhos, olho para cima e falo assim, simplesmente digo, Jesus. E saem lágrimas. E não falo mais nada. Isso é uma oração? Estou entrando na tempestade, estou no meio de um momento difícil. Saiba, Jesus está orando por você, está intercedendo por nós. E os discípulos vão e encaram e então vem o episódio. Pedro fala assim, no meio tudo escuro, uma tempestade, ele é pescador, né, por profissão, ele sabe o que é se afundar, o que é naufragar, o que é ver pescador, né, caindo no mar, sendo afogado, porque pescador. Aí então Jesus desce e vai e eles se assustam. É um fantasma, sabe por quê? Jamais eles iriam imaginar que Jesus iria no meio dessa tempestade andando por sobre as águas. Eu gosto de brincar com minha sobrinha, né? Às vezes e tudo mais, de assustar, né? Assustar ela. Aí pela janela, bum! Ela não aguenta. Ela grita, né? De susto. Me assustou. Por quê? Porque chegou de surpresa. Apareceu num lugar que ela jamais iria pensar, ou sua mente não estava para isso. E os discípulos viveram isso, gente. Sabe por que o título da mensagem é Medo que se torna fé? Quero lhe fazer uma pergunta e vamos orar. Você acha, tem a liberdade de responder sim ou não, tranquilo. Você acha que se os discípulos estivessem dentro do barco, em um amanhecer maravilhoso, céu limpo, nenhuma nuvem, maravilhoso, calmo, você acha que Pedro iria pedir Jesus para andar por sobre as águas para se encontrar com ele? Eu duvido.
Porque no momento de maior angústia, de medo, de pânico, que temos reações de fé. Ah, revólver na minha cabeça? O medo me fez dar um passo de fé e fui direto para uma igreja, não importa a denominação, fui para lá agradecer porque nasci de novo. Dado curioso, por favor, dentro da tua própria casa, quando há momentos que estamos vivendo em tempestade, dificuldade, quero que veja uma coisa que talvez você nunca tinha parado para, não tinha reparado antes, talvez. Em momentos de dificuldade, de muita luta, de muita dor, quando alguém dentro de casa está com sua fé abalada, sempre vai ter um que tem sua fé mais alta. E quando você, querido e querida, sente que sua fé está para baixo, alguém de casa está com a fé lá em cima. Deus jamais vai permitir que os dois, ou todos os membros ao mesmo tempo, tenham sua fé abalada. Alguém segura as pontas. Alguém está segurando as pontas. Às vezes você fala assim, estou abalado, estou muito mal, e alguém, teu cônjuge, pai, mãe, filho, né? Fala assim, mãe, ânimo, vai dar certo. E quando é o filho que está para baixo, você está para cima. Essa é uma das amostras maravilhosas dentro da nossa casa, do amor de Deus e da sua compaixão. Repare, faça o exercício. Falei, olha, lembra aquela vez daquela notícia ruim? Lembra quando você, meu bem, perdeu o emprego? Lembra quando era um dinheiro para entrar e não entrou? E você ficou para baixo, entrou, se sentiu triste, deprimido. Alguém estava para cima e quando eu estava para baixo, você estava para cima. É o amor de Deus por vocês. Estou falando sério, é o amor de Deus. Pastor, estou com medo, eu já tive medo, minha fé foi abalada assim, querido. A minha também. Poderíamos sentar muito tempo a conversar. Mas uma coisa é certa. Deus está mais perto de nós do que a gente imagina. Fala comigo, por favor, assim. Deus está mais perto de mim do que eu imagino. Posso pedir uma música, pastor, para orar? Posso convidar o de louvor, por favor? Não seremos abalados. Amém? Não seremos, adorei a música. A fé muitas vezes nasce do medo. A fé muitas vezes nasce do medo. Gente, por favor, larguemos essas vestiduras de sentir-nos ou achar-nos super, hiper, mega espirituais. Tira tudo isso. Somos seres humanos que passamos por momentos de dificuldade, momentos de confusão, momentos onde minha fé é abalada, minha confiança em Deus é abalada, sim. Mas Deus tem um chamado e um propósito com a nossa vida. Nessa caminhada com Deus, já fracassamos em algum momento. A minha pergunta, enquanto eu preparava a mensagem, é: o que Deus faz ou pensa quando eu fracasso? Porque eu fracasso. Número 1, Deus continua me amando. Número 2, Deus continua comigo. Número 3, Deus continua a falar comigo, a me ensinar e a me mostrar e a me encaminhar. Mas segurar da mão para me levar a continuar. Pastor, eu estou passando por um momento super difícil, minha família, meu filho, minha sogra, não importa quem, seja saúde, seja uma coisa emotiva, seja uma depressão, seja finanças, seja o que for, eu quero lhe convidar em nome de Jesus, por favor, vamos voltar a colocar Deus primeiro acima de tudo. Prioridade. Pastor, se eu coloco Deus acima de tudo, eu perco o meu círculo de amigos, eu perco até o apoio da minha família.
Querido, permita que Deus faça o que Ele deseja fazer e o que Ele precisa fazer. Domingo passado eu tinha 2 crianças já, e vocês cantam, 2 crianças pequenininhas fazendo um louvor numa igreja pequena, praticamente uma casa, sabe? Está começando. 2 criancinhas cantando um louvor maravilhoso. Olhei para ele e falei assim: sabe uma coisa? Durante a escolinha de vocês, quando voltem para as aulas, se tem menino da sua idade ou meninos ainda mais velhos fazendo um bullying, rindo de vocês, porque vocês vêm na igreja, porque vocês cantam para o Senhor, por favor, responda o seguinte para eles: eu canto para o Senhor e eu sigo os caminhos de Deus, porque eu sei que Deus tem um propósito na minha vida. Pequenos, que a sua fé vai ser abalada, possivelmente, provavelmente, mas o meu desejo, se Deus nos der vida nos próximos anos, que aquelas crianças de 6, 7 anos que louvavam ao Senhor naquela igreja, que eu possa ver eles com 18, com 21, com 22, louvando o Senhor. Gente, já foi a época que você esteve mais perto de Deus do que você hoje possa estar. Mas aqui não tem uma palavra de condenação para a sua vida. Aqui não tem uma palavra de hater que aponta para você e fala assim: você poderia ter feito isso, você errou, você fez. Não, meu irmão. O que tem aqui é da parte de Deus uma palavra. Dizer: Deus continua do seu lado, Deus continua te amando, Deus continua acreditando que se você botar um pingo mais de fé, um esforço adicional, se você der um passo mais para frente de fé, Deus sim vai iniciar a restauração da tua família, do teu relacionamento, da tua saúde, da saúde dos teus. E você vai estar louvando a Deus, porque fala assim: Jesus viveu 24 horas de puras más notícias. Era sobe e desce, parecia uma montanha russa de emoções, sentimentos. Lembra do pastor Maurício? Estava no seu dia normal. Minha filha: pai, estou com câncer. Desce. E Jesus disse: não. E você sobe de novo. É um turbilhão de emoções. É muita coisa para segurar sozinho. Por isso Deus, mesmo com pandemia, sem pandemia, a igreja continua aqui, meu querido. A igreja continua, a igreja está aqui. Eu preciso vir me congregar, eu preciso voltar para a igreja, eu preciso começar a demonstrar que Deus é primeiro na minha vida. O meu futebol pelo Galo, Atlético, não importa, pode ser uma final, mas Deus separou esse tempo para vir, não importa. Ao final de contas, com todo carinho, não é o jogador do meu time que paga meu salário, não é o jogador que vai pagar meu aluguel atrasado, não é um jogador que vai curar a minha família, me restaurar um relacionamento. Querido, é Deus. É Deus. Minha vida continua. Se meu time ganha ou perde, não importa, é apenas um esporte. Mas Deus é relacionamento. Mas pastor, eu não sei nem ler. Olha a minha idade. Não importa, querido. Ninguém saberá o que Jesus falou lá, orou lá no monte. Mas seu dia estava muito difícil. Muito difícil. E com esse dia difícil, talvez Jesus simplesmente não fez nada, simplesmente chorou. Querido, por favor, vai dirigindo no seu carro agora, volta para casa. Para. Está com seu cônjuge, com um membro da sua família, está no AP? Para. Pai, obrigado pela sua palavra de hoje. Obrigado por me lembrar o quanto o Senhor me ama. Obrigado porque se eu fosse Deus, eu teria desistido do pastor Maurício, há muito tempo. Porque achando que estava sendo certo, mais estragava a situação. Quando eu achava que ele ia tomar a decisão certa, começou a se desviar em decisões. Deus é diferente de nós. Não vamos nunca entender o coração de Deus. Nunca. Podemos nos esforçar, mas não vamos lograr e conseguir. Sabe por que Deus
é fiel, ainda que a gente não seja fiel a Deus, ou a gente seja infiel? Eu vou te ensinar, não, vou te transmitir um princípio. Deus é fiel, ainda que eu seja infiel, não é porque Deus seja fiel ao homem, pastor, é porque Deus é fiel à sua palavra, e a sua palavra diz que Ele deu sua vida por mim, que me ama com amor eterno, que ainda que eu seja infiel, Ele permanece fiel, que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. É por isso que Ele é fiel, ainda que eu seja infiel, porque Ele é fiel a isto aqui, ó. Se a palavra de Deus diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, é isso, e eu creio. Vamos ficar de pé, por favor, vamos louvar.